Olá, querido jovem adventista, seja muito bem-vindo a mais uma temporada de estudo da Lição Jovem com a Kelly, com o livro de Levítico. Se você chegou até esse vídeo através do Reels no Instagram falando sobre razões para você estudar Levítico, fica aqui comigo no vídeo que eu vou trazer essas razões para vocês e ainda tem complemento maravilhoso hoje aqui. Gente, contar logo para vocês aqui o impacto que eu recebi quando a minha lição chegou e a gente ainda estava estudando as 3 mensagens angélicas no trimestre passado. E a lição de Levítico chegou com essa capa, com a imagem de Jesus, muito bonita, inclusive. E eu olhei e fiz Levítico, Jesus. Ah, deve ser por causa dos sacrifícios e tal. Mas quando você abre a lição, você começa a ver a introdução, você começa a ver o que a editora quis trazer para você, jovem adventista, entender sobre o livro de Levítico. Um livro que é passado por alto por muitas pessoas, que nunca vi ninguém falar que é o livro preferido. Um livro que acaba ficando lá naqueles que a gente não estuda, né? Aqueles livros que não são muito, assim, chamativos. Você vai começando a perceber, aos poucos, como esse livro é uma luz para entender o Novo Testamento. E, inclusive, essa é uma das razões que você precisa entender para conseguir estudar o livro de Levítico. E aí, eu já quero trazer para vocês aqui, ó, as razões. Eu já tenho aqui comentário bíblico adventista do 7º dia sobre o livro de Levítico. Já tenho o Espírito de Profecia, que é o complemento, né, da lição para o dia de hoje, que é domingo, dia 25 de junho. Então a gente tem aqui um capítulo 5 e trouxe também uma Bíblia de Estudos, que eu tenho aqui, que vai trazer uma introdução sobre o livro de Levítico, que é bem interessante para a gente conseguir compreender também sobre Jesus. A câmera tá balançando aqui, que eu tô jogando as coisas em cima da cama, mas tá tudo certo. Então vamos lá. Primeira razão para você estudar o livro de Levítico. Levítico é um pré-evangelho. Sim, sem a luz de Levítico você não consegue compreender o Novo Testamento. E muitas vezes você vai ler o Novo Testamento e quando você chegar agora em Levítico vai fazer total sentido. Na sua mente vai dizer assim, é isso! Então, foi isso que aconteceu comigo, gente. Eu fiz assim, ah, meu Deus, é isso então! E assim, eu sempre fico, quem me conhece já sabe que eu fico assim, muito encantada quando eu descubro verdades bíblicas, quando eu descubro algumas coisas que, tipo, estavam na minha cara, mas eu não tinha ainda esclarecimento para conseguir entender. Inclusive, tem um amigo meu, pastor, que eu já conversei com ele. Se você tem complemento sobre Levítico aí, pode mandar para mim que eu vou precisar para esses próximos meses em que a gente vai se aprofundar nesse livro, né? Então, explicando aí a primeira razão que Levítico é um pré-evangelho, é porque sem a luz de Levítico, você não consegue compreender, por exemplo, alguns títulos que Jesus recebia e que ele mesmo dava a si. Então, por exemplo, se você não estuda Levítico, você não consegue entender por que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que isso é algo muito simples, mas é no livro de Levítico que você entende a profundidade desse simbolismo. Você não consegue, por exemplo, compreender por que Jesus é a oferta pelo pecado. Porque Jesus é o sacrifício imolado, cujo sangue era aspergido em volta do altar. Porque Jesus é o pão que desceu do céu. Porque Jesus é o incenso fragrante, a luz do mundo, a porta, o caminho. Todos esses títulos que você percebe que Jesus tem no Novo Testamento estão em Levítico. Sem Levítico você não conseguiria compreender. Você entende por que Jesus é a luz do mundo, porque Jesus... Mas existem alguns outros títulos que quando você estudar Levítico, todas as vezes que você voltar ao Novo Testamento, você vai lembrar de Levítico e vai dizer, é por isso que Jesus é a porta, é por isso que Jesus é o caminho, é por isso que Jesus é um incenso fragrante. Você vai conseguir compreender em Levítico a maravilha de Jesus no Novo Testamento. E você pode pensar, tá, porque se o Levítico é sobre Jesus, por que a gente não pula e vai logo para os evangelhos? O pré-evangelho é Levítico. Se você estudar e entender Levítico, você vai conseguir ter um vislumbre melhor dos evangelhos e de tudo aquilo que é trazido sobre Jesus. A segunda razão que eu trouxe aqui para que você estude Levítico é que ele nos ajuda, Levítico, ele apresenta de forma muito clara, desempenha um papel fundamental na apresentação do plano da salvação. Por quê? Porque Levítico ajuda a gente a compreender Jesus como Messias prometido e como o Salvador do mundo. Eu fiz várias anotações aqui, inclusive para não perder o costume, né, que vocês sempre perguntam se eu estou escrevendo na lição, é desse jeito que fica. Levítico nos ajuda a identificar Jesus como Messias, como Salvador prometido, e você consegue analisar que os rituais ensinados no livro de Levítico, que perduraram por diversas gerações, que com certeza foram ensinados a Jesus, foi isso que despertou ele para o seu papel como Salvador do mundo. Quando você vai lá nos evangelhos e você percebe Jesus aos 12 anos de idade indo ao templo. E quando os pais, desesperados porque o perderam no meio da multidão, perguntam, meu filho, o que você está fazendo? Por que você fez isso? Deixou a gente... E ele responde, vocês não sabem
que eu deveria estar na casa do meu pai, que eu estava cuidando dos assuntos do meu pai. Então, os rituais ensinados em Levítico, que perduraram diversas gerações e foram aprendidos por Jesus, foram esses rituais, foram essas práticas religiosas que despertaram Jesus para o seu papel, entender, né, o seu papel como Salvador do mundo, e por isso ele vai ao templo, e por isso ele se senta com os mestres da lei, e por isso os mestres da lei ficam encantados com a sabedoria do menino Jesus, que estava ali com apenas 12 anos de idade, dando aula para os mestres da lei. Então, Levítico, ele vai ser esse anunciador do plano da salvação. Levítico vai ter esse papel fundamental de nos apresentar o plano da salvação de forma muito completa, tá? A terceira razão que a gente tem para estudar o livro de Levítico, são muitas, tá, gente? Eu elenquei 4 principais porque foram as que mais me chamaram a atenção quando eu estava estudando. A terceira razão para a gente estudar o livro de Levítico é que ele vai trazer a obediência que Deus espera de nós de forma integral, na nossa vida como um todo. Porque Levítico vai falar pra gente sobre pureza, sobre justiça, sobre o cuidado com a saúde, sobre a santidade, sobre a adoração que nós devemos prestar a Deus, sobre as orientações de Deus acerca de como cuidar dos imigrantes, como cuidar dos pobres, como proteger as pessoas fracas. Então, Levítico, em suma, ele é o cristianismo na prática. Porque Deus orientou o seu povo a como cuidar de si e adorar a Deus através da sua vida, e como cuidar do outro e adorar a Deus através do cuidado com as outras pessoas. Então você vê que Levítico ele é um resumo do que deve ser o cristianismo na prática. Por isso, essa é uma das razões mais maravilhosas para você estudar o livro de Levítico. Você consegue entender cristianismo prático nesse livro tão antigo. A quarta razão, e última que eu vou elencar aqui para vocês, para que a gente estude o livro de Levítico, é que ele é um livro profético. Você consegue compreender que existe ligação entre o livro de Levítico e o Apocalipse, que nós estudamos há uns 3 meses atrás? Algumas pessoas nunca vão conseguir compreender a ligação entre Levítico e Apocalipse se elas não mergulharem nesse livro. Sim, o Levítico é um livro também profético, porque ele vai tratar da primeira e da segunda vinda de Jesus, ele vai falar sobre o juízo investigativo e ele vai falar sobre a restauração de todas as coisas quando a terra for renovada após a destruição do pecado. Então existe uma ligação muito linda e profunda entre o Levítico e o Apocalipse, entre o juízo investigativo e aquilo que Levítico vem trazendo pra gente. Então essas 4 razões trazem pra gente uma vista geral do que a gente vai conseguir aprender durante esses próximos 3 meses em Levítico e permanecermos estudando, né? Porque sempre, por exemplo, eu estudo Apocalipse não só quando eu estou na escola sabatina. Sempre que me vem ali um desejo de entender alguma coisa a mais, e essa última lição que a gente fez, mensagens, foi uma lição assim maravilhosa e de vez em quando eu tô voltando ali no Apocalipse para conseguir entender melhor. Então a gente vai estudar Levítico aprofundadamente por 3 meses, mas você vai ter aí muito tempo depois para conseguir tirar mais dúvidas e ampliar ainda mais os seus estudos sobre Levítico, tá? Então essas foram as razões e eu vou trazer para vocês complementos. Por exemplo, no estudo de hoje, na parte de domingo, pede pra gente estudar o capítulo 5 do livro História da Redenção, que é esse livro aqui que eu tenho. Surradinho, meu bichinho já tá até amarelado porque ele é antigo. Ganhei em 2015. Ganhei essa é uma coleção, ele fez parte de uma coleção do centenário da morte de Ellen White. E aí em 2015 eu ganhei e ele tá todo marcadinho, é um livro que tem bastante anotações minhas aqui, Foi nessa época, gente. Foi essa época aqui que eu comecei a ser essa pessoa que risca, que marca. Aqui ainda era educada, ó. Não que eu seja mal educada, mas aqui eu era controlada, eu apenas marcava. Apenas marcava. Só marcava. Só marcava. E aí depois eu comecei a marcar e escrever. Foi aqui que tudo começou. Foi em 2015 que tudo começou. E aí, até pétala de rosa tem aqui, ó, pra marcar. E aí aqui, nesse capítulo 5, que é o plano da salvação, deixa eu trazer pra vocês aqui a capinha, cadê? Aqui, o plano da salvação, tem até a data aqui, ó, 16 de abril. O plano da salvação é o título aqui do livro, do capítulo, né, do capítulo 5. Mas antes de trazer esse complemento do capítulo 5, que eu vou fechar com ele, eu quero trazer pra vocês aqui, eu tenho uma Bíblia, eu tenho várias Bíblias, né, e aí eu tenho essa Bíblia de estudo, que é a Bíblia de estudo do pequeno grupo, que tem muitos comentários adicionais,
e introduções. Todo livro tem uma introdução. E aqui vem falando sobre a introdução de Levítico, inclusive o sistema de ofertas, como é que funcionava. E eu quero ler aqui algo que trouxe para mim, casou muito com o que a primeira lição aqui já vem trazendo, que é sobre Jesus, né? Você geralmente pensa que Levítico, o tema dele, né, ele vai tratar sobre os rituais, sobre o sacerdócio, os serviços do santuário, sobre os sacrifícios, as ofertas, mas tudo isso apontava para Jesus. Então, eu, por exemplo, já tive já desmistificou aqui que é só sobre ofertas, sacrifícios, já desmistificou. O estudo da lição dessa semana para mim já veio trazendo, nossa, como assim eu não enxerguei Jesus nisso? Sabe? Você vai conseguir enxergar Jesus em toda parte, como é o título da lição de hoje, de domingo. Jesus em toda parte. Você vai ver Jesus em Levítico inteiro. E aí eu quero trazer para vocês aqui um comentário das características, aqui na introdução a Levítico, que diz assim: o tema de Levítico é a reconciliação e a santificação. Isso já mostra pra gente que tem algo por trás, tem Jesus por trás disso, né? Porque a reconciliação foi o que Jesus veio fazer aqui, quando ele morreu em nosso lugar, para reconciliar o mundo que havia se afastado de Deus por conta do pecado. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, o nosso exemplo de santidade é Jesus. Então a gente vai ver Jesus em tudo. E aqui fala sobre as características do livro de Levítico, a Bíblia. Então eu vou ler aqui para vocês, o que chamou mais a minha atenção. Após a aliança no Sinai, Israel se tornou uma representação terrena do reino de Deus. E como seu rei, o Senhor estabeleceu sua administração sobre a vida inteira da nação. A vida pessoal, a vida comum e a vida religiosa de Israel foi regulamentada para que a nação fosse o povo santo de Deus e para instruí-los em santidade. Para o leitor moderno, Levítico pode parecer um pouco antiquado, devido às práticas que envolvem a vida econômica e o sangue dos sacrifícios de animais. Mas as questões, olha aqui, atenção para isso. Mas as questões que Levítico busca responder são tão importantes hoje quanto eram na época dos israelitas. Questões como: de que maneira podemos permanecer reconciliados com Deus? Qual é a forma correta de adorar o Deus Santo? Como agir com o nosso próximo no contexto da aliança com Deus? Levítico responde essas e outras questões que foram levantadas pelos israelitas através dos símbolos que eram familiares a eles. Para nós, a chave para compreender Levítico é olhar o que está por trás desses símbolos, procurando descobrir os princípios de Deus que apontam o caminho para uma vida santa e reconciliada com Jesus. Então, para nós, hoje, a chave para compreender Levítico é entender que Levítico é sobre Jesus Cristo. Que Jesus está em toda parte de Levítico. Que, como diz aqui a tirinha, Jesus prometeu tudo e ele entregou tudo. E tudo que é prometido em Levítico a gente consegue perceber entregue na vida de Jesus. Eu até escrevi aqui todas as profecias e todas as práticas que apontavam, que eram feitas no Antigo Testamento, apontavam para Jesus como Salvador, como Redentor. Por isso, ele é o personagem principal do livro de Levítico. Então a gente vai perceber aqui a base e o significado de muitas das palavras de Jesus no Novo Testamento. É aqui em Levítico que você vai conseguir compreender. Os ensinamentos, as práticas de Levítico vão mostrar pra gente isso, tá? Eu trouxe também um comentário bíblico adventista do sétimo dia, que vai falar que Levítico trata do sacerdócio e dos serviços do santuário, que os sacrifícios dos animais eram conhecidos e praticados desde a queda de Adão e Eva lá no Éden, mas nas ordenanças de Levítico existe uma revelação mais clara de como todos os sacrifícios apontavam para Jesus como Salvador. E que esses princípios de transferência do pecado, mediação, reconciliação, expiação, era algo constante nessas cerimônias. E isso mostrava a ministração entre Deus, que o sacerdote fazia entre Deus e o homem. E quem é o nosso sacerdote? A gente estudou no Apocalipse. Jesus Cristo como nosso sacerdote e sumo sacerdote, né? Que hoje a função que ele desempenha é de sumo sacerdote. Mas aí quando você vai para o Apocalipse, você não consegue entender por que Jesus era sacerdote e agora é sumo sacerdote se você não estudar Levítico. Então, ele realmente é um pré-evangelho, leva a gente para entender mais sobre o Novo Testamento. Aqui diz, o comentário bíblico adventista diz: em todos os regulamentos e preceitos de Levítico, o povo de Deus via uma obra de reconciliação daquele que tomou sobre si os nossos pecados, que morreu por nós e por cujas feridas nós somos curados. Além de Levítico ser esse pré-evangelho, ele deve encontrar um lugar
amplo e um lugar muito especial no coração daqueles que querem seguir o Cordeiro. E você entende por que Jesus é o Cordeiro de Deus lá em João 1:29, através do livro de Levítico. Então, se nós queremos seguir a Jesus, queremos servir melhor a Jesus, por isso vamos entender como devemos cuidar da saúde, como cuidar do próximo, como adorar de forma verdadeira e real a Jesus Cristo, nós vamos entender isso porque nós queremos servir a Jesus Cristo. Nós não queremos apenas seguir a Jesus, mas nós queremos servi-lo e servir as outras pessoas através dos ensinamentos que Jesus traz para nós. Por isso, eu já estou encantada, gente, eu já estou encantada com o livro de Levítico. E o complemento que eu trouxe para vocês aqui do capítulo 5 do livro História da Redenção, que é o mergulho mais fundo que a lição traz aqui para o dia de hoje, tem o capítulo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. E o que eu trouxe aqui do capítulo para vocês que vai fazer a gente entender mais sobre Levítico e o sacrifício de Jesus, é que aqui nesse capítulo, Ellen White ela vai dizer sobre como o céu se encheu de tristeza quando eles compreenderam, né, quando os anjos compreenderam que o ser humano estava perdido e que até o momento ali não havia, até o momento para os anjos, né, para os anjos eles não sabiam que existia ali já um plano estabelecido, uma solução para a redenção do homem, né, para redimir o homem ali, Adão e Eva que pecaram e todo o restante da humanidade que sofreria com o pecado. Então, ela diz que o anjo assistente, Ellen White tinha um anjo assistente que a acompanhava em visões, e o anjo assistente diz para ela, ele está em conversa particular com o Pai. Então, ela apresenta aqui o momento em que Jesus vai ao Pai e se oferece para... ali na visão dela, ele se oferece para ser o mediador, para ser aquele que viria morrer, né? O plano da salvação já estava estabelecido desde antes da fundação do mundo. Então, aqui ela vai trazer qual foi a visão que ela recebeu da conversa que Jesus teve com o Pai. Não o teor da conversa, mas que ele se inclina ao Pai para poder fazer esse pedido, e que não foi fácil para o Pai permitir, não sei se permitir seria a palavra adequada, né? Que eu estou usando aqui, mas assim, diz que com resistência, né, Deus ele não queria que o seu filho morresse. E diz aqui que ele suplicou, Jesus suplicou. Súplica, gente, é mais do que um pedido. Jesus suplicou ao Pai que o permitisse ser aquele que iria morrer para salvar a humanidade perdida. E aí ela vai falar que os anjos, eles não aceitaram, que eles disseram que eles dariam a vida deles, mas que Jesus não deveria, que não era justo Jesus dar a vida. E aí os anjos se prostraram diante de Jesus e se ofereceram para ele. Jesus disse que a vida dos anjos jamais poderia pagar a dívida. E nossa, gente, o livro é maravilhoso. Leia um livro, eu vou deixar o link aqui. Se você não tem um livro físico, eu vou deixar o link para você ler online, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar. Então, ela diz que a princípio os anjos não puderam se alegrar de forma nenhuma com essa informação que Jesus trouxe, mas depois que Jesus explicou a eles a natureza do plano da salvação, que eles exultaram em alegria e o céu se encheu de louvor, e eles ficaram maravilhados em entender, porque Jesus apresentou que eles, os anjos, desempenhariam uma função muito importante no ministério dele, que os anjos fariam parte da ressurreição de Jesus, que os anjos sustentariam Jesus quando eles estivessem em tentação, que os anjos protegeriam a Jesus. Então, eles entenderam que era necessário que Jesus viesse, que Jesus morresse, que Jesus ressuscitasse para redimir a humanidade caída, e que eles também fariam parte desse processo do plano da salvação, que era maravilhoso. Que a princípio eles não conseguiam compreender, mas quem pode compreender plenamente o plano da salvação? É um mistério maravilhoso, é magnífico a gente entender como Deus desce à humanidade, se faz 100% homem, passa por todas as agruras que Jesus passou para trazer salvação a mim e a você. É maravilhoso, e sim, a nossa mente é muito limitada para conseguir compreender. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui para vocês é como foi a questão de que, como Adão enfrentou, como Adão encarou essa questão do sacrifício que ele precisava fazer da oferta pelo pecado. Onde é que tá aqui? Pronto, aqui. A oferta sacrificial. Diz assim: quando Adão, de acordo com as especiais determinações de Deus, fez a primeira oferta pelo pecado, foi para ele a mais dolorosa cerimônia. Sua mão devia se levantar para tirar a vida que somente Deus podia dar, e ele deveria fazer uma oferta pelo pecado. Pela primeira vez, Adão teria que testemunhar a morte. Ao olhar para a vítima ensanguentada, se contorcendo na agonia da morte, Adão devia contemplar pela fé
o Filho de Deus, a quem a vítima prefigurava e que deveria morrer em sacrifício pelo ser humano. Essa oferta cerimonial ordenada por Deus devia ser para Adão uma lembrança perpétua da sua culpa, mas também um penitente reconhecimento de seu pecado. Esse ato de tirar a vida deu a Adão o profundo e mais perfeito senso da sua transgressão, que nada menos que a morte do amado Filho de Deus poderia expiar e perdoar. Então Adão se maravilhou diante da infinita bondade e do incomparável amor de Deus por dar o resgate para salvar o culpado. Ao matar a vítima inocente, Adão teve a impressão de estar derramando o sangue do Filho de Deus com a sua própria mão. Ele sabia que se tivesse permanecido firme a Deus e leal à sua lei, não haveria existência da morte de animais nem dos seres humanos. Mas as ofertas sacrificais apontavam para a grande e perfeita oferta pelo Filho querido de Deus. E nestas ofertas surgia a esperança para iluminar o mundo escuro e o futuro terrível que estava diante deles e aliviá-los desse completo desespero, porque foi um desespero muito grande que Adão e Eva sentiram quando eles perceberam as coisas que estavam acontecendo na natureza através do pecado, depois que eles pecaram. E também aqui, quando Adão vai fazer o primeiro sacrifício, a dor, a culpa que ele sentiu, mas também o genuíno arrependimento e a maravilha que ele sentiu ao perceber o amor e a infinita bondade de Deus por prover a solução para todas as coisas, prover o remédio para a cura do pecado. E é maravilhoso. Leiam esse capítulo, ele é maravilhoso. E eu quis trazer esse momento aqui da vida de Adão, porque para ele foi algo doloroso, foi algo que causou muita angústia, mas foi nesse... a Bíblia diz, Hebreus diz, que sem... Hebreus, meu Deus, eu não vou falar errado aqui, porque eu não tenho ciência de onde é que está a passagem, mas que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então, para mim, é muito óbvio que Adão ele tenha sentido uma dor muito grande ao matar o primeiro animal. Mas para mim também é muito maravilhoso como através disso Adão expressou a fé em Jesus Cristo, expressou a fé naquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquilo que foi prometido a ele. Através da fé, ele conseguia vislumbrar no sacrifício daquele animal que Jesus viria para nos redimir da condenação do pecado. E isso é maravilhoso, gente. Nós conseguimos ver Jesus em toda parte do Antigo Testamento, a gente consegue ver Jesus em Levítico. A gente vai passar aí 3 meses de forma muito maravilhosa compreendendo sobre isso. E esse foi o vídeo de hoje. Estou muito feliz de estar aqui de volta, trazendo para você o complemento da lição jovem. E vai ser uma bênção estudar com você. Se você tiver dúvidas, se você tiver questionamento, deixa nos comentários, a gente vai aprendendo junto, manda direct no Instagram. Tô de volta, fiquei sumida por um tempo, avisei no Instagram que eu iria sumir durante um tempo indeterminado, mas estou de volta, então a gente pode conversar pelo direct, você pode deixar os seus comentários aqui, eu prefiro que você faça os comentários aqui, porque o YouTube eu consigo administrar de melhor forma do que o Instagram, então eu consigo trazer para vocês aqui esses complementos e a gente vai conversando. E é isso, gente. Estou muito feliz porque esse livro de Levítico me trouxe, assim, essa alegria de entender que Jesus é o personagem principal e não os sacerdotes ou os cordeiros ou as ofertas, mas que tudo isso aponta para Jesus Cristo. Eu achei muito linda a imagem que foi feita aqui de Jesus na capa, muito maravilhosa. E esse foi o vídeo de hoje, então eu espero você aqui para amanhã, segunda-feira, dia 26 de junho, a gente vai aprender qual é o convite de Levítico. Já deu um spoiler, mas a gente vai continuar aprendendo aqui. Compartilhe esse vídeo com a sua classe jovem, com seus amigos e até amanhã. Tchau!